Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu vou mostrar para vocês aqui agora dois relatos que o nosso amigo Astolfo vai narrar para vocês. Assiste aí. Olá pessoal, Astolfo aqui de novo para mais relato. História de traição. É uma história meio velha minha, mas vi um post de traição e queria ver a reação das pessoas. Enfim, quando tinha meus 14 anos conheci uma mina. Ela é 3 anos mais velha que eu. Achava ela muito bonita e tal, mas era muito tímido de chegar nela. Depois de um tempo não vi mais ela, mas aos meus 16 anos, eu ia ir numa festa, e ela estava no grupo da festa. Ela me chamou no privado e falou que tinha interesse em mim. Enfim, conversa vai e conversa vem e começamos a ficar mais próximos. Só que tipo, eu não percebia na época como ela era tóxica. Era do tipo que queria sempre atenção e se não recebesse, manda foto/vídeo dos braços cortados e tal. Estávamos ficando há uns 3 meses e na época eu achava que tava indo bem. Aí teve um evento na universidade dela que era aberto ao público com show e bebidas. Aí fui. Curtimos o evento, mas em um momento começou a chover. Então fomos para uma área coberta e ficamos lá bebendo. Eu e os amigos dela. Depois de um tempo precisei ir no banheiro. Quando voltei, ela estava no colo de um cara, beijando um segundo cara e querendo agarrar um amigo meu. Sai de lá destruído e depois ela ainda quis ficar puta comigo que eu fui embora. Depois ela quis continuar comigo, mas ali eu já tava acabado. Enfim, e desde lá sempre fico com um pé atrás em relacionamento. Fui rejeitado e não estou sabendo lidar. Olá, meus caros e caras. Sou H28. O relato será longo. Recentemente, pouco mais de 2 meses, terminei um relacionamento de 5 anos. O processo foi bem doloroso. Nos momentos finais do relacionamento, passei a gostar de uma colega de trabalho. Nunca senti que ela correspondia totalmente, mas tínhamos muitas coisas em comum, como gostos musicais, senso de humor. Ela tinha a mesma idade que eu, mesmas referências. Enfim, terminei com minha ex. Não foi por causa dessa colega de trabalho. Após algumas semanas, chamei essa colega de trabalho para ir num show. Eu não queria parecer insensível com minha ex, então só fomos como amigos mesmo. E ela dava sinais de que só queria minha amizade. Ainda assim eu sentia bastante atração por ela. Não me aguentei. Não tenho mais idade para isso. E dias depois, falei que sentia atração por ela. Ela disse que provavelmente eu estava no modo caçador pós-término, que queria só manter nossa amizade, e é isso. Foi dolorido. Sou um cara bem desapegado em relação a relacionamento, mas essa em questão me deixou bem abalado. Após isso, finalmente entrei no modo caçador e saí passando o rodo. Porém, eu postava alguns status no WhatsApp e essa colega de trabalho quase sempre interagia. Fazia piada, nunca me elogiando, mas dando atenção, fazendo piadas. A gente conversava com frequência, se ajudava e eu sempre deixando claro que continuava afim. Porque eu era mesmo. Isso tudo foi durante as férias coletivas do trabalho. Voltando a trabalhar, começamos num clima estranho, até porque ela tinha me rejeitado. Porém, logo nos aproximamos novamente e voltamos a conversar, rir, por termos estilos bem parecidos. Todos no trabalho shippavam a gente, mesmo quando eu estava namorando, o que nos deixava bem desconfortáveis. Mas naquele momento eu até gostava, porque eu realmente estava afim dela. Ela dava risada quando faziam piadas sobre isso. Passados alguns dias, chamei ela para sair novamente para um concerto à luz de velas. Falei que tinha comprado 2 ingressos algumas semanas antes. Realmente foi o que eu fiz, e queria que ela fosse minha companhia. Mas se ela não quisesse, tudo bem, chamaria outra pessoa, até porque quem não iria querer? Ela aceitou o convite e após isso ficamos cada vez mais próximos. No último fim de semana teve uma social do trabalho. Todos fomos. Durante a social, o pessoal fez várias piadas sobre a gente, dizendo que a gente combinava e tudo mais. Ela ria e inclusive reforçava em certa medida. Exemplo, um colega falou que a gente combinava e ela disse não pô, a catraca dele já girou. Já é página virada. Eu falei, será? Ela riu e falou, vemos ali 5 minutinhos então, em tom de piada. Claro, não era o contexto para fazer isso. Em outro momento, um colega fez uma piada de que ela deveria ir para minha casa. Ela comentou, ué, e não me convidou. Todos riram. Voltamos de Uber. Fizemos 2 paradas, uma na casa dela e outra na minha. Até ela descer, conversamos bastante e confirmei se ela ia no concerto. Ela disse que sim. Falei, P.O. Só assim para convencer a morena a sair comigo. E ela riu. Passados alguns dias, seguimos conversando no trabalho e por mensagem, sempre num tom sarcástico, o que me atrai muito em mulher.
E chegou uma hora que eu fui mais direto. Vou escrever como foi eu, deixa eu te falar. Vou ter que te esperar até o dia do concerto mesmo. Ela, como assim? Eu, o Datizinho. Encontro. Programa vai dar namoro com Rodrigo Faro. Ela, o concerto era um encontro. Mano, a gente junto não vai dar certo, ó, kkkk. A gente trabalha no mesmo lugar e etc. Eu era muito um encontro. E outra. Eu vou sair do nosso local de trabalho. Vou pra outra unidade muito em breve. Mas, achei que fosse um encontro. Ela, como você tem tanta certeza que vai sair da nossa unidade? Eu, porque quero muito sair. Estou utilizando de todos os mecanismos para isso. Ela 2 horas depois tá assim e 1 hora depois considerando isso. Devo chamar outra pessoa. Ela kkkkkk, melhor eu tá. Só assim. Não dá pra ser seu amigo. Não quero. Nariel. Então vou dar uma afastada. Ela, tudo bem. E essa foi nossa última conversa. De lá pra cá, a gente se vê no trabalho, mas não fala um com o outro. Não deixei mais ela ver meu status. Dei uma sumida da vida dela. Infelizmente, ainda não superei. Ainda sou afim, mas as coisas indicam que ela nunca foi. Ou não totalmente, pelo menos. Isso tudo ainda me machuca bastante. Especialmente por ter que vê-la por lá ainda. Não acho que a desculpa de trabalhar com ela cola. Acho que quando se está realmente afim de alguém, ninguém se importa com isso. Conheci minha ex no meu trabalho anterior, inclusive. Sobre tudo isso, queria a opinião de vocês. Vocês acham que ela esteve afim em algum momento? Por que ela continuou me dando corda e reagindo bem às piadas de chip se ela não tava afim? Vocês acham que age certo em me afastar totalmente? Como faço para superar essa rejeição? Nesse meio tempo, ainda estou vendo outras pessoas, mas não creio que a relação vá pra frente com nenhuma delas. Nenhuma delas me atrai tanto quanto ela. Desculpe o tamanho do relato. E esse foi nosso vídeo de hoje, pessoal. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o canal. Vamos começar falando sobre o primeiro relato. Bom, esse tipo de situação acontece mais do que as pessoas imaginam. Não só de mulheres agindo dessa forma, mas também homens agindo dessa forma. No caso do relato, até os homens que estavam lá, que eram colegas dela, e um inclusive era amigo desse rapaz do relato, eles também faltaram com respeito para com ele. A menina faltou com respeito com o namorado ou ficante, mas ela tem uma explicação. Ela é uma narcisista. Uma pessoa narcisista tem tendências de ser também psicopata. E ela vivia ameaçando ele, como foi falado no relato, que ela tentava se machucar para forçar para ele ficar com ela. Então é uma pessoa que não tem controle mental, não é uma pessoa para você ter um relacionamento. Esse rapaz tem que se afastar dessa mulher e seguir a vida dele, buscar alguém realmente que tenha sentimentos verdadeiros por ele e que seja uma pessoa normal, não é? A gente busca pessoas assim. E quando a gente encontra pessoas assim, psicopatas, narcisistas, é um inferno, gente. Eu posso garantir para vocês, porque eu já tive experiências com situações assim. É uma pena que tem tanta gente em situações assim, né? As vítimas que passam por situações de conhecer pessoas assim e as pessoas que têm esses problemas mentais que interferem diretamente no caráter da pessoa, na conduta da pessoa. É uma pena, mas fazer o quê? O outro relato tem uma certa diferença. Eu percebi que o rapaz, ele é muito emocionado. Ele é emocional demais. Se ele não mudar isso, todo o relacionamento dele vai dar errado. Porque ele é exagerado para um lado ou para o outro. Quando ele gosta, ele é muito emocionado. E quando ele não gosta, ele é muito safado. Como ele mesmo disse, que pega geral. Então, quando ele se envolve sentimentalmente, ele exagera. Então, isso pode afastar as mulheres dele. Vai afastar justamente as que ele ama, as que ele tem sentimento, paixão ou gostar. As outras que ele não tem sentimento, ele vai só usar. Estão entendendo? Então ele é o extremo para os dois lados. Ou muito emocional, emocionado, né? Ou muito safadinho. Então nunca vai ter sucesso em relacionamentos. Você tem que ter um meio termo. Você tem que se mostrar ou mostrar o seu sentimento para a mulher
que você ama numa certa dosagem. Porque se ela achar que tem você nas mãos, ela pode querer fazer o que quiser, porque sabe que você a ama. Então, se você dosar isso certo, sendo romântico e safadinho com ela ao mesmo tempo, ali bem equilibrado, você vai manter o relacionamento. Você vai suprir as necessidades dela, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E isso esse rapaz do relato não faz. Ele é exagerado, como eu disse. Quando ama, sufoca a mulher. E quando é safado, aproveita todas. Então o caráter dele também é duvidoso. É isso que eu tenho a dizer sobre esse relato. Acrescentando ainda sobre o comportamento de algumas mulheres, nesse relato, a colega de trabalho dele dava muita moral para ele, se insinuava, dava mole, correspondia essa coisa da paquera, da paixão ali, que ele estava sentindo por ela. Então, o que eu tenho a falar, agora algumas mulheres vão ficar chateadas comigo, né? Mas várias mulheres fazem isso. Mas tem uma explicação. A explicação é que as mulheres gostam, no seu íntimo, lá bem no fundo, de se sentirem desejadas. Elas gostam de saber que tem homens, vários homens, apaixonados ou amando elas. No fundo, elas não vão assumir isso, não vão dizer que é verdade, mas gostam. Não é diferente dos homens. Os homens também gostam de saber que tem várias querendo ficar com eles. O ser humano é assim. Vocês, seres humanos, lá em Krypton é um pouquinho diferente, não é bem assim como vocês aqui, humanos. Estão me entendendo a indireta, não é? Então, tem muitas mulheres que fazem isso. Eu já passei por isso. Tem mulheres que são assim, ficam paquerando, mostrando que tem interesse em você, para depois rejeitar você, para humilhar você. E o pior é que algumas se dizem pessoas corretas, pessoas dignas, pessoas de Deus, e não são, porque Deus não aprova esse tipo de comportamento. Você dar esperanças a alguém e depois trocar por alguém que tem dinheiro, por exemplo, que tem uma grana, que a família é rica, aí você dispensa aquele que você ficava dando esperança por anos, paquerando, trocando olhares, passando próximo, querendo se aproximar, mas sem intenção de ficar, sem intenção de deixar o sentimento aflorar, ou às vezes até sem sentimentos, porque essa pessoa que faz isso, ela não ama nem a si mesma. Imagina a outra pessoa. Quando uma pessoa brinca com outra, brinca com os sentimentos de outra pessoa, essa pessoa ela mostra que ela não é uma pessoa de caráter. Ela mostra que ela é uma pessoa má, é uma pessoa maligna, pertencente a vocês sabe quem, né? Se você pratica o mal, você pertence ao maligno. Se você mente, você pertence ao maligno, porque ele é o pai da mentira. Então, tudo de ruim que você faz, quando você faz outras pessoas sofrerem, você pertence ao maligno, você querendo admitir ou não. Essa é a verdade. E a verdade machuca muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque dizem, não, eu pertenço a Deus, mas faz maldade com outras pessoas, se relaciona por interesse financeiro. Isso não pertence a Deus. Mesmo que algum pastor que não teve uma educação espiritual adequada, não é? Diga que não. Você tem que correr atrás de dinheiro. Dinheiro não é de Deus. Se você é ambicioso, mas trabalha dignamente, é de Deus. Mas se você quer crescer na vida vendendo o seu corpo para um relacionamento por causa de dinheiro, isso não é de Deus. Isso tem um outro nome. Algumas pessoas chamam de garota ou garoto de programa, mas aí você pode dar o nome que você quiser. Mas quando você se envolve com alguém por dinheiro, não é de Deus. Isso eu afirmo com toda certeza. Mesmo que alguns líderes religiosos, que não pertencem a Deus também, não é? Digam que a
vida da gente é prosperidade. Não é bem assim. Não é essa ambição que algumas religiões pregam. A Bíblia é bem clara com relação a isso, mesmo que algumas pessoas tenham interpretações erradas da Bíblia. Mas no fundo, você sabe que está errando quando você troca um amor verdadeiro por interesse financeiro, ou quando você pratica as coisas que foram praticadas nos dois relatos, tanto da mulher do primeiro relato, quanto do segundo relato, onde as mulheres envolvidas e o homem também estavam errados em seu comportamento. É isso que eu estou dizendo. Quando você se comporta de forma maligna, você não pertence a Deus. É isso que eu estou dizendo. É basicamente isso. E eu não estou dizendo que eu estou isento de erros, não. Eu já errei bastante também. Todo mundo erra. Afinal de contas, o ser humano é assim. É um poço de erros. Vive errando e acha que está certo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Talvez. Tchau, tchau.